Os bastidores depois do jogo, como eu falei, foi de muito alívio. O Zubeldia está apresentando um cansaço muito grande. Como eu falei, ele está suspenso, talvez até esse descanso que ele vai ter de não estar na partida no jogo contra a Ponte Preta até faça bem para ele, porque ele está muito desgastado, está muito tenso. O São Paulo provavelmente vai realmente poupar seus principais jogadores, ou no máximo deve colocar alguns atletas no banco. Acho que é uma oportunidade de ouro, ouro, para ele conseguir colocar atletas que ele precisa girar mais, para que ele consiga botar atletas que façam, que precisam de mais ritmo de jogo. Acho que é um ótimo jogo para você colocar o Rian para começar jogando, é um ótimo jogo para você colocar um Lucas Ferreira para começar jogando. Acho que é um bom jogo para você ter o Alves também, para você botar o trio ali na frente, pra você montar um sistema seguro, para você botar jogadores para poder jogar. Você pode voltar, de repente, a estreia do Wendel. Você pode colocar o próprio Ferrarese para jogar na lateral direita. Vai voltar o Sabino. Talvez o Igão ali para jogar contra esse jogo contra a Ponte, por que não? Então, assim, é um jogo que o Zubeldia não precisa se complicar. É um jogo que ele precisa ter um entendimento. Ah, mas a gente precisa do resultado também, é importante. Cara, a gente até precisa do resultado, mas mais importante do que a gente precisar do resultado contra a Ponte é a gente conseguir girar o elenco e poupar os jogadores que eles voltem a fisicamente estar bem, mentalmente estar bem, que os jogadores que estão pedindo uma oportunidade, que eles consigam ter as oportunidades deles, que ele consiga montar um time que descanse e que se prepare para jogar jogos contra o São Bernardo, contra o Novo Horizontino e os jogos importantes que virão pela frente. Lembrando que está batendo na porta, está se aproximando. A chegada para início de brasileiro, início de Copa do Brasil, Libertadores. A gente vai ter muita coisa aí encavalada nesses próximos jogos e é fundamental que a gente tenha o elenco descansado, bem, que os jogadores estejam circulando, e dá para fazer isso. Acho que a gente consegue fazer isso, às vezes não adianta dificultar muito. Quando a gente estava falando sobre o jogo contra o Palmeiras, 95% das pessoas que eu falei, para não dizer mais, entendiam, inclusive eu, que o São Paulo tinha que fazer o que fez ontem. Entrar com uma linha fechadinha, igual fez ano passado, travar o jogo do Palmeiras e conseguir fazer um jogo estável. Contra a Ponte Preta, a mesmíssima coisa. Vai jogar no Morumbi, vai estar lá, pode de repente botar um jogador ou outro, mas não precisa fazer toda hora a mesma coisa. Botar sempre os mesmos jogadores de ataque, botar sempre as mesmas coisas, porque fica previsível. O São Paulo consegue jogar, fazer um jogo estável contra a Ponte Preta, que é um time que tem a melhor defesa do Campeonato Paulista. Vou lembrar para vocês. A Ponte Preta precisa ganhar do São Paulo se quiser classificar. Então a Ponte Preta vem jogar com o São Paulo para tentar fazer o resultado. Isso também ajuda o São Paulo porque é um time que não vai ficar o tempo todo jogando recuado atrás. A Ponte precisa conquistar pontos, porque se a Ponte perde ou a Ponte empata, se a Ponte empatar o próximo jogo, o Palmeiras consegue chegar caso ele vença no jogo que vai jogar dentro da sua casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ou seja, a Ponte Preta está jogando a vida, a classificação deles. Se ficar atrás o tempo todo, o São Paulo também não tem muita coisa a ver com isso, mas o São Paulo não precisa se expor, não precisa sair que nem maluco, não precisa jogar deslocado, não precisa jogar sem inteligência. Acho que o jogo de ontem mostra que o São Paulo precisa fazer jogos inteligentes, precisa circular seu elenco, dá para botar a molecada para jogar junto com alguns jogadores mais experientes, dá para poupar jogador, dá para circular, dá para estrear jogadores, estrear peças e dá para o time fazer uma partida decente, digna, estável no Campeonato Paulista. Lembrando que somar pontos pode valer muito para as próximas fases. Se a gente passar do Novo Horizontino classificando em primeiro, passando por uma semifinal, o São Paulo muito provavelmente vai pegar outras equipes. Se a gente for pensar em times grandes, o Santos está em segundo do seu grupo, o Palmeiras nem está classificado, mas se classificar, deve classificar em segundo. Ou seja, a campanha com um jogo único dentro de casa pode ter um peso muito significativo, muito, muito significativo, numa semifinal, numa virtual semifinal, se o São Paulo passar para a próxima fase. E aí, numa final, o São Paulo tem dois jogos, mesmo que jogue o segundo jogo fora de casa, mas aí são dois jogos, aí é um outro contexto, é uma outra realidade, é uma outra nuance de disputa que a gente vai ter dali para frente. Pessoal, clima mais ameno, o Zubeldia mais tranquilo, jogadores mais aliviados, mais descansados, o Zubeldia sem chance de risco de demissão, esse assunto fica para trás. Eu espero que eu consiga me dedicar amanhã para trazer mais informações sobre os nomes que o São Paulo vem fazendo uma fortíssima janela de contratações para a formatação das categorias de base, principalmente sub-20, sub-17. Quero muito poder abordar mais esse assunto com vocês. Deixa a papelada sair, a documentação sair, então vou fazer, vocês vão gostar muito dos nomes,
dessa passada, dessa pincelada que eu vou acabar passando com vocês aqui. Sobre o grupo, muito provavelmente vão trabalhar só os reservas hoje, os titulares vão ter o seu descanso, os caras estão em São Paulo agora, o jogo é no Morumbi, no Morumbis, na quarta-feira contra o Ponte Preta, então é mais paz, quem tem que estar desesperado aí, preocupado, é o Santos e o Palmeiras que estão atrás, que estão aí mais angustiados com relação à situação deles. O São Paulo agora tem que focar, como eu falei, em fazer uma grande fase final, em puxar esses jogos decisivos, já estamos classificados, está na hora de abaixar um pouco a crise, respirar um pouco firme, a pressão diminuir um pouco e a cobrança persistir para que o São Paulo apresente um futebol mais consistente, porque os últimos jogos foram muito ruins, o São Paulo não vence a 4 partidas. Estamos falando de um campeonato com 10 jogos, o São Paulo não vence a 4. Então, bonito e bom não tá. A gente fez um jogo, como eu falei, decente ontem, mas agora tem que começar a focar em ter uma curva de crescimento. Porque agora, para mais para baixo, não tem mais como, né? Até tem, mas para baixo a mais e continuar desse jeito é encerrar ciclo e começar tudo de novo. Então, para não acontecer isso, para não ter essas discussões bobas, etc., agora para mim é momento de apoio, é a chance de recuperar, é a chance de dar retomada, curva de crescimento para poder disputar o Campeonato Paulista e poder brigar por taça, porque é isso que faz um clube como São Paulo, briga por taça e não está ninguém muito acima de nós. Não dá para ficar falando também que o São Paulo está descartado, o time não está bem, mas em jogos decisivos, como a gente viu ontem, o time cresce. Vamos ver se agora a coisa flui, que o Zubeldia coloque a cabeça no lugar e seja muito inteligente nas escolhas daqui para frente, em todos os sentidos.